E se uma nave alienígena realmente tivesse sido entregue, em silêncio, nos bastidores do poder mundial? Imagine acordar um dia e descobrir que acordos secretos com seres de outros mundos já foram firmados, sem que você soubesse de nada. Neste audiolivro, vamos revelar os bastidores ocultos da diplomacia extraterrestre. Relatos, documentos e negociações que podem mudar tudo o que você acredita sobre o contato alienígena. A verdade está mais próxima do que parece, e talvez já tenhamos cruzado esse limite. Entregaram a nave? Segredos da diplomacia extraterrestre. Este documento explora o fascinante mundo do suposto contato entre a humanidade e civilizações extraterrestres, analisando os relatos oficiais e não oficiais que permeiam nossa história recente. Investigaremos os mistérios por trás das alegações de acordos diplomáticos entre governos terrestres e seres de outros mundos, bem como as implicações culturais, políticas e científicas desses possíveis encontros. Através de uma análise abrangente da busca histórica por vida extraterrestre, evidências científicas, testemunhos controversos e cenários futuros, este documento oferece um panorama completo sobre como a diplomacia intergaláctica pode moldar o destino da humanidade e nossa posição no cosmos. Contexto histórico da busca por vida extraterrestre. Busca sistemática por inteligência extraterrestre começou oficialmente em 1960, quando o astrônomo Frank Drake iniciou o projeto OSMA, o primeiro esforço científico dedicado a detectar sinais de rádio provenientes de civilizações além da Terra. Utilizando um radiotelescópio de 26 metros no Observatório Nacional de Radioastronomia em Green Bank, West Virginia, Drake focou suas observações em duas estrelas próximas, Tau 7 e Epsilon Eridani, ambas a aproximadamente 11 anos-luz de distância. Este projeto pioneiro estabeleceu as bases para o que eventualmente se tornaria o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, uma iniciativa global que continua até hoje. Drake também desenvolveu sua famosa equação, uma fórmula probabilística que estima o número de civilizações tecnologicamente avançadas em nossa galáxia. Dependendo das variáveis utilizadas, estas estimativas sugerem que podem existir de centenas a bilhões de civilizações na Via Láctea. Apesar dos avanços tecnológicos e do crescente interesse científico, surgiu um intrigante paradoxo formulado pelo físico Enrico Fermi em 1950. Se existem tantas civilizações avançadas, onde estão todos? Este questionamento, conhecido como paradoxo de Fermi, destaca a contradição entre a alta probabilidade matemática de vida inteligente no universo e a aparente ausência de evidências concretas de contato. O paradoxo de Fermi gerou numerosas hipóteses para explicar esta aparente contradição. Algumas teorias sugerem que civilizações avançadas podem deliberadamente evitar contato, hipótese do zoológico cósmico. Outras propõem que as civilizações tecnológicas tendem a se autodestruir antes de desenvolver viagens interestelares, ou ainda que as comunicações alienígenas utilizam tecnologias que não conseguimos detectar. Nos anos subsequentes, projetos como o SETI Home permitiram que milhões de pessoas comuns contribuíssem com poder computacional para analisar dados de radiotelescópios, democratizando a busca por sinais extraterrestres. Paralelamente, missões espaciais como as sondas Voyager transportaram mensagens da humanidade para o espaço profundo, na esperança de que alguma civilização as encontre no futuro distante. Evidências científicas e astronômicas, a busca por evidências científicas de vida extraterrestre, concentra-se principalmente em dados astronômicos que indicam a existência de ambientes propícios para o desenvolvimento de vida. Entre as estrelas mais promissoras estão Epsilon Eridani e Tau 7, sistemas estelares relativamente próximos com características que os tornam candidatos ideais para abrigar planetas habitáveis. Epsilon Eridani localizada a apenas 10,5 anos-luz da Terra, Epsilon Eridani é uma estrela semelhante ao Sol, embora mais jovem e ligeiramente menos massiva.
Em 2018, astrônomos confirmaram a presença de pelo menos 2 planetas orbitando esta estrela, com um deles situado na zona habitável, onde as temperaturas permitem a existência de água líquida. Tau Cetia, aproximadamente 12 anos-luz de distância. Tau Ceti é outra estrela tipo G muito semelhante ao nosso Sol. Observações recentes identificaram pelo menos 4 planetas orbitando esta estrela, com 2 deles, Tau Ceti e Tau Ceti F, potencialmente localizados na zona habitável, tornando-os alvos prioritários na busca por bioassinaturas. TRAPPIST, descoberto em 2017, este sistema estelar há 39 anos-luz possui 7 planetas rochosos do tamanho da Terra, com 3 deles na zona habitável. A proximidade entre os planetas sugere que, se vida surgir em um deles, poderia facilmente se espalhar para os outros, através de material ejetado por impactos de asteroides. Um aspecto crucial na busca por comunicações extraterrestres é a frequência de 1420 MHz, conhecida como a frequência do hidrogênio. Esta é a frequência natural emitida pelos átomos de hidrogênio no espaço e representa um marco cósmico universal. Cientistas teorizam que civilizações avançadas escolheriam esta frequência para tentativas de comunicação interestelar, já que seria reconhecível por qualquer civilização, com conhecimentos básicos de radioastronomia. Os recentes avanços em radioastronomia expandiram significativamente nossa capacidade de detectar sinais fracos do espaço profundo. O radiotelescópio FAST, 500 Meter Aperture Spherical Telescope, na China, o maior do mundo, e o Square Kilometre Array, SKA, um projeto internacional em construção na África do Sul e na Austrália, representam saltos tecnológicos notáveis. Estes instrumentos permitem não apenas a detecção de sinais mais fracos, mas também uma análise mais precisa de suas características, potencialmente distinguindo sinais naturais de artificiais. Além da radioastronomia tradicional, novas técnicas de detecção estão sendo desenvolvidas. A espectroscopia de exoplanetas permite identificar a composição atmosférica de mundos distantes, buscando bioassinaturas como oxigênio, metano e vapor d'água em combinações que sugerem atividade biológica. Outros cientistas propõem a busca por tecnossinaturas, como poluição industrial, grandes estruturas artificiais ou utilizações não naturais de energia que poderiam indicar a presença de civilizações tecnologicamente avançadas. Está curtindo esse mergulho nos segredos da diplomacia alienígena? Então já aproveita o momento. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos audiolivros reveladores que a grande mídia não quer que você escute. Tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer ficar de fora. Relatos oficiais sobre contatos extraterrestres. Um dos relatos mais controversos sobre contatos extraterrestres veio de uma fonte inesperadamente credível. Em dezembro de 2020, Haim Eshed, ex-chefe de segurança espacial de Israel e general reformado, fez declarações surpreendentes ao jornal israelense Yediot Aharonot. Segundo Eshed, que liderou o programa espacial israelense por quase 30 anos, os Estados Unidos e Israel têm mantido contato com uma federação galáctica de civilizações extraterrestres há décadas. De acordo com as alegações de Eshed, estes contatos foram mantidos em segredo, porque a humanidade não está pronta. Ele afirmou que existem acordos de cooperação entre governos terrestres e representantes alienígenas, incluindo a existência de uma base subterrânea em Marte, onde trabalham conjuntamente cientistas americanos e representantes extraterrestres. Estas declarações, vindas de uma figura com histórico militar e científico respeitável, geraram intenso debate na comunidade internacional. Os OVNIs pediram para não anunciar que eles estão aqui, pois a humanidade ainda não está pronta. Trump estava a ponto de revelar, mas os alienígenas da Federação Galáctica disseram: "Esperem, deixem as pessoas se acalmarem primeiro." Haim Eshed, ex-chefe de segurança espacial de Israel, outro caso notável, envolve o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ATIP,
do Pentágono, revelado publicamente em 2017. Este programa secreto, que operou de 2007 a 2012 com um orçamento de 22 milhões de reais, investigou avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Luiz Elizondo, ex-diretor do programa, declarou publicamente que existem evidências muito convincentes de que talvez não estejamos sozinhos. 2017, o New York Times revela a existência do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, a ATIP, do Pentágono, dedicado a investigar OVNIs. 2019, a Marinha do Syracuse, Iowa, confirma oficialmente a autenticidade de vídeos mostrando fenômenos aéreos não identificados, captados por pilotos militares. 20 Haim Eshed, ex-chefe de segurança espacial de Israel, alega acordos secretos entre UBEWA e uma Federação Galáctica 1021. Pentágono publica relatório oficial sobre fenômenos aéreos não identificados, UAPs, reconhecendo que alguns casos permanecem inexplicáveis. 1023 ex-oficiais da inteligência americana apresentam ao Congresso depoimentos sobre recuperação de veículos não humanos, teorias sobre a Federação Galáctica, a ideia de uma Federação Galáctica, uma coalizão organizada de civilizações alienígenas tecnologicamente avançadas, tem ganhado notoriedade nos últimos anos, especialmente após as declarações do ex-chefe de segurança espacial israelense Haim Eshed. Embora não existam evidências científicas conclusivas que comprovem sua existência, esta teoria oferece um modelo intrigante para compreender como sociedades interestelares poderiam se organizar. Estrutura política: teoriza-se que a federação funcionaria como uma organização interplanetária com sistema de governança compartilhada, onde diferentes civilizações mantêm autonomia interna, enquanto aderem a princípios comuns de... Precisando de respostas? No Oráculo Universal, resolvemos suas dúvidas em um piscar de olhos. Link na descrição. De coexistência pacífica. Política de não interferência. Muitos teóricos sugerem que a federação seguiria um princípio similar à diretiva primária da ficção científica: não interferir no desenvolvimento natural de espécies pré-espaciais como a humanidade. Observação e estudo. Uma função principal seria monitorar civilizações emergentes, estudando seu desenvolvimento cultural, tecnológico e biológico, através de métodos discretos que não alteram o curso natural da evolução societal. Integração gradual. A federação possivelmente implementaria protocolos para a introdução gradual de sua existência às sociedades emergentes, preparando-as psicológica e culturalmente para o contato aberto. Entre as razões teorizadas para a manutenção de contatos discretos com a Terra, destaca-se a preocupação com o impacto sociocultural e religioso que um contato aberto causaria. Segundo especialistas em psicologia social, a confirmação oficial da existência de civilizações extraterrestres poderia desencadear crises existenciais profundas em diversos segmentos da sociedade, além de potencialmente desestabilizar sistemas econômicos, políticos e religiosos. Outra motivação frequentemente citada seria a preocupação com o desenvolvimento tecnológico humano desalinhado de avanços éticos correspondentes. A capacidade bélica nuclear e a degradação ambiental sistemática demonstrariam que a humanidade ainda não alcançou a maturidade necessária para integrar uma comunidade cósmica mais ampla. A Federação estaria, portanto, aguardando que alcancemos um nível de desenvolvimento moral e ético compatível com nosso potencial tecnológico. Alguns teóricos sugerem também que o contato estaria ocorrendo em múltiplos níveis simultaneamente, desde interações governamentais secretas até contatos individuais com cidadãos comuns, como parte de um processo gradual de aclimatação. Estes contatos variados permitiriam aos extraterrestres avaliar diferentes aspectos da sociedade humana e identificar os melhores caminhos para uma eventual revelação pública abrangente. Diplomacia. Extraterrestre no imaginário popular. A noção
de diplomacia entre humanos e seres extraterrestres, ocupa um lugar proeminente no imaginário popular brasileiro e mundial, principalmente através da ficção científica. Desde os primórdios do gênero com H.G. Wells e sua Guerra dos Mundos, 1898, até produções contemporâneas como A Chegada, 2016, estas narrativas exploram diferentes abordagens para o contato alienígena, desde cenários catastróficos, de invasão até encontros transcendentais, que transformam a humanidade. No contexto brasileiro, obras como O Homem que Viu o Disco Voador, de Rubens Teixeira Scavone, e A Ordem do Universo, de Tadao Miyake, exploraram as particularidades culturais do Brasil em um eventual contato extraterrestre. O interesse nacional pelo tema também se reflete na popularidade de programas televisivos como Astronautas e Arquivo Confidencial OVNIs, que regularmente alcançam altos índices de audiência. As representações ficcionais de diplomacia extraterrestre frequentemente refletem as ansiedades e esperanças contemporâneas da sociedade. Durante a Guerra Fria, por exemplo, filmes como O Dia em que a Terra Parou, 1951, retratavam alienígenas intervindo para evitar a autodestruição nuclear da humanidade, uma clara metáfora para as tensões globais da época. Mais recentemente, produções como Distrito 9, 2009, utilizam o contato alienígena como alegoria para questões de xenofobia e discriminação, enquanto Interestelar, 2014, explora a possibilidade de civilizações avançadas guiando sutilmente o desenvolvimento humano. A representação da diplomacia extraterrestre nas artes e entretenimento vai além do cinema, manifestando-se em jogos eletrônicos como a série Mass Effect, onde o jogador participa ativamente de negociações intergalácticas, e em histórias em quadrinhos brasileiras como Astronauta, de Maurício de Souza, que explora encontros diplomáticos no espaço de forma acessível ao público jovem. Star Trek, a Federação Unida dos Planetas, representa uma utopia diplomática onde centenas de espécies cooperam pacificamente. A série estabeleceu conceitos como a Diretiva Primária de Não Interferência em civilizações pré-espaciais. A Chegada retrata linguistas decifrando a comunicação alienígena, enfatizando os desafios da linguística e percepção do tempo. A diplomacia é centrada no entendimento cultural em vez de tecnologia ou poder militar. MIB, Homens de Preto, apresenta uma agência secreta gerenciando a imigração alienígena na Terra, com elementos de comédia e espionagem que popularizaram a ideia de acordos secretos entre governos e extraterrestres. Desafios da comunicação interestelar. Comunicação entre civilizações que habitam diferentes sistemas estelares enfrenta obstáculos fundamentais, sendo o primeiro deles a vasta distância que separa as estrelas. Mesmo com a estrela mais próxima, Próxima Centauri, a 4,24 anos-luz de distância, qualquer mensagem enviada demoraria mais de 4 anos para chegar ao seu destino e outros 4 para recebermos uma resposta. Para alvos mais promissores como Tau 7, 12 anos-luz, ou sistemas como TRAPPIST-1, 39 anos-luz, os tempos de resposta seriam ainda maiores, décadas ou séculos. Este enorme lapso temporal entre mensagens cria desafios sem precedentes para o estabelecimento de qualquer forma de diplomacia. Uma civilização que enviasse uma proposta de aliança poderia ter passado por transformações sociais, tecnológicas ou até mesmo extinção antes de receber uma resposta. Alguns teóricos propõem que civilizações avançadas poderiam desenvolver protocolos específicos para comunicação de longo prazo, talvez com instituições dedicadas exclusivamente a manter o contexto e a continuidade através de gerações. Anos-luz. Até Próxima Centauri tempo mínimo para uma comunicação de ida e volta. 8,5 anos-luz até Tau 7 tempo mínimo para uma comunicação de ida e volta. 24 anos-luz até TRAPPIST-1 tempo mínimo para uma comunicação de ida e volta. 78 anos-luz de distância. Resultaria em 200 anos para uma única troca de mensagens, além das distâncias,
A diferença biológica e cultural entre espécies que evoluíram em mundos completamente distintos apresenta outro imenso desafio. Sem referências comuns como biologia, história ou cultura compartilhadas, estabelecer significados básicos torna-se extraordinariamente complexo. Mesmo conceitos fundamentais como paz, aliança ou fronteira poderiam ter interpretações radicalmente diferentes para seres com evolução separada. Cientistas como Douglas Vakosh, presidente da MET International, Messaging Extraterrestrial Intelligence, propõem que matemática e física seriam os melhores pontos de partida para estabelecer comunicação, por serem presumivelmente universais. Uma civilização capaz de desenvolver radioastronomia necessariamente compreenderia princípios matemáticos básicos e leis físicas fundamentais. A partir desses fundamentos, poderiam ser construídos vocabulários mais complexos. Outro desafio significativo é a escolha do meio de comunicação. Enquanto a humanidade tem focado principalmente em sinais de rádio e transmissões eletromagnéticas, civilizações mais avançadas poderiam utilizar tecnologias completamente diferentes, talvez baseadas em neutrinos, ondas gravitacionais ou princípios físicos que ainda desconhecemos. Alguns astrônomos propõem que deveríamos estar abertos a procurar por sinais que não se encaixam em nossas expectativas tradicionais de comunicação. Diante destes desafios, a comunidade científica internacional tem trabalhado no desenvolvimento de protocolos universais de comunicação. O Protocolo de Pós-Detecção 7, por exemplo, estabelece diretrizes para responder a um eventual sinal extraterrestre, enfatizando transparência global e evitando respostas unilaterais que poderiam comprometer toda a humanidade. No Brasil, pesquisadores da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, têm contribuído para estes esforços, incorporando perspectivas culturais diversificadas nos protocolos de comunicação. Linguística e criptografia. Na comunicação com ET, o estabelecimento de comunicação significativa com inteligências extraterrestres representa um dos maiores desafios linguísticos e criptográficos já enfrentados pela humanidade. Sem um contexto compartilhado ou referências comuns, qualquer tentativa de comunicação deve começar pelos fundamentos mais básicos e universais disponíveis. A matemática é amplamente considerada a linguagem mais universal possível. Conceitos, como números primos, a constante P ou a sequência de Fibonacci, seriam reconhecíveis por qualquer civilização tecnológica, independentemente de sua biologia ou evolução cultural. As mensagens terrestres enviadas ao espaço, como a transmissão de Arecibo de 1974, frequentemente começam estabelecendo uma base matemática para então construir conceitos mais complexos. Além da matemática, as constantes físicas fundamentais representam outro possível terreno comum. O comprimento de onda do hidrogênio, de 21 centímetros, a velocidade da luz ou a constante de Planck são valores universais que poderiam servir como unidades de medida compartilhadas. A transmissão desses valores em formato binário simples poderia estabelecer um entendimento básico sobre nossa compreensão do universo físico. Cientistas linguistas como Noam Chomsky sugeriram a possibilidade de existir uma gramática universal, estruturas linguísticas fundamentais que poderiam transcender as diferenças biológicas. Embora seja uma teoria controversa mesmo para línguas terrestres, alguns princípios organizacionais básicos da linguagem poderiam ser comuns a qualquer sistema de comunicação desenvolvido por seres inteligentes. Aspectos políticos da diplomacia extraterrestre. A questão fundamental que emerge quando se discute diplomacia extraterrestre é: quem teria legitimidade para representar a Terra em contatos oficiais? Atualmente, nenhum protocolo internacional estabelece claramente qual entidade ou nação falaria em nome da humanidade em caso de contato confirmado. As Nações Unidas, particularmente através do Escritório para Assuntos do Espaço Exterior, UNUSA, seriam o órgão mais próximo de um representante legítimo global. Em 1977, o embaixador brasileiro na ONU, José Sete Câmara, presidiu um comitê que discutiu a criação de protocolos
para possíveis contatos extraterrestres, resultando em algumas diretrizes preliminares, embora sem status de tratado internacional. Países membros da ONU, nações que teriam interesse em participar de qualquer processo diplomático extraterrestre. Oficial, nações com capacidade de lançamento espacial autônomo EUA, Rússia, China, União Europeia, Índia e Japão, possuem tecnologia espacial avançada, posicionando-se como potenciais interlocutores prioritários. Agências espaciais nacionais, incluindo a Agência Espacial Brasileira, AEB, que busca maior participação em acordos espaciais internacionais. Protocolos oficiais globalmente ratificados. Ausência de acordos formais sobre quem representaria a humanidade em contatos extraterrestres, um dos principais riscos políticos relacionados. A diplomacia extraterrestre é a potencial militarização do contato. Historicamente, grandes potências como Estados Unidos e Rússia, anteriormente União Soviética, trataram a questão dos OVNIs primariamente como assunto de segurança nacional. O Brasil, por sua vez, tem adotado uma abordagem mais científica e transparente, com a aeronáutica brasileira liberando seus arquivos de OVNIs para pesquisa pública em 2009. A possibilidade de conflitos interplanetários, embora pareça remota, considerando as vastas distâncias espaciais, não pode ser descartada completamente. Teóricos como Stephen Hawking alertaram sobre os riscos potenciais do contato com civilizações tecnologicamente superiores, comparando-o ao encontro entre povos indígenas e colonizadores europeus. Esta perspectiva reforça a necessidade de protocolos diplomáticos cautelosos e bem estruturados. Para enfrentar estes desafios, diversas propostas têm surgido para a criação de órgãos internacionais de governança espacial. O Conselho para Protocolo Extraterrestre, proposto em 2011 por um consórcio de universidades, incluindo a USP e a UFRJ, sugere a formação de um corpo diplomático especializado, composto por cientistas, linguistas, antropólogos e diplomatas de diversas nações. Este conselho estabeleceria protocolos de comunicação e responderia rapidamente a evidências de contato. O papel dos Estados Unidos na diplomacia alienígena. Os Estados Unidos ocupam posição central nas narrativas sobre diplomacia extraterrestre, tanto por sua liderança histórica em exploração espacial, quanto pela quantidade de relatos sobre supostos acordos secretos entre o governo americano e entidades alienígenas. A predominância americana neste campo reflete seu papel como superpotência global e sua extensa infraestrutura de inteligência e pesquisa aeroespacial. Documentos desclassificados da CIA, NSA e Força Aérea Americana revelam que, desde a década de 1940, os EUA mantiveram programas oficiais de investigação sobre objetos voadores não identificados. Projetos como SIGN, 1947, Grudge, 1949 e o mais conhecido Blue Book, 1952-1969, coletaram e analisaram milhares de relatos. Embora as conclusões oficiais frequentemente atribuíssem os avistamentos a fenômenos naturais ou a aeronaves convencionais, críticos apontam que casos mais intrigantes eram sistematicamente redirecionados para programas classificados. O pesquisador brasileiro Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO, documentou extensivamente como o Brasil foi impactado pela política americana de sigilo sobre o tema. Segundo Gevaerd, durante o regime militar brasileiro, 1964-1985, acordos de cooperação militar com os Spurabiwa incluíam cláusulas sobre compartilhamento de informações sobre OVNIs, mas com severas restrições de divulgação pública. A diplomacia extraterrestre além dos EUA. Embora os Estados Unidos dominem as narrativas sobre contato extraterrestre, diversos outros países têm desenvolvido abordagens próprias para esta questão, frequentemente com filosofias distintas quanto à transparência e cooperação internacional. Esta diversidade de perspectivas enriquece o panorama global da possível diplomacia cósmica.
O Brasil ocupa posição de destaque neste cenário, sendo um dos primeiros países a oficialmente reconhecer e investigar o fenômeno dos OVNIs. Em 2005, a Força Aérea Brasileira, FAB, estabeleceu oficialmente o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI, e em 2009 tomou a decisão pioneira de liberar seus arquivos sobre OVNIs para acesso público, incluindo documentos militares datando da década de 1950. Rússia mantém programas de pesquisa ufológica através da Academia de Ciências Russa. O cosmonauta Gennady Manakov relatou abertamente observações de OVNIs durante missões espaciais. A Rússia frequentemente defende maior transparência internacional sobre o tema em fóruns das Nações Unidas. China Ópera, o maior radiotelescópio do mundo, FAST, parcialmente dedicado à busca por sinais extraterrestres. O governo chinês estabeleceu em 2015 uma comissão interministerial para estudo de fenômenos aéreos anômalos e considera o contato extraterrestre como potencial questão de segurança nacional. França, através do JPAN, Grupo de Estudos e Informações sobre Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados, mantém desde 1977 uma abordagem científica e transparente, publicando relatórios detalhados de investigações. Foi o primeiro país a criar um órgão civil oficial para a investigação de OVNIs. Chile CFAA, Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, opera desde 1997 como parte da Direção-Geral de Aeronáutica Civil chilena. É reconhecido por suas análises técnicas rigorosas e cooperação com cientistas civis. A cooperação internacional versus o sigilo nacional representa um dilema central na abordagem ao contato extraterrestre. Enquanto alguns países, como França e Brasil, adotam políticas relativamente transparentes, outros mantêm informações estritamente classificadas. Esta disparidade cria desafios para o estabelecimento de protocolos verdadeiramente globais para contato. O impacto da Guerra Fria na abordagem ao fenômeno extraterrestre foi significativo e suas consequências persistem. Durante décadas, tanto CIA quanto o RSS trataram avistamentos como potenciais tecnologias adversárias ou oportunidades de inteligência. Documentos soviéticos desclassificados revelam extensos programas de pesquisa psicotrônica buscando compreender possíveis tecnologias de comunicação alienígenas. Esta mentalidade de competição estratégica continua influenciando as políticas espaciais contemporâneas de várias nações. Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. O impacto da diplomacia alienígena na geopolítica terrestre, o estabelecimento de relações diplomáticas com civilizações extraterrestres, representaria um ponto de inflexão na história humana, com profundas consequências para o equilíbrio geopolítico global. Historiadores e analistas políticos teorizam que tal evento poderia reconfigurar alianças, alterar dinâmicas de poder e redefinir conceitos fundamentais, como soberania nacional. Mudanças significativas no equilíbrio de poder global seriam praticamente inevitáveis, caso uma ou poucas nações estabelecessem contato privilegiado com civilizações tecnologicamente avançadas. Caso os Itsiwanafasu China ou outra potência obtivesse acesso exclusivo a tecnologias alienígenas, a disparidade de poder resultante poderia tornar obsoletas as atuais estruturas de segurança internacional, como a OTAN ou acordos de não proliferação nuclear. O Brasil, como importante potência regional e participante ativo em fóruns espaciais internacionais, poderia ver sua relevância geopolítica significativamente alterada. Sua posição tradicional de mediador em conflitos internacionais e defensor do multilateralismo poderia ser fortalecida ou enfraquecida, dependendo de sua inclusão nos primeiros contatos e acordos diplomáticos com entidades extraterrestres. Especialistas em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, FGV, propõem que o contato extraterrestre poderia catalisar um movimento sem precedentes de unificação política global. Segundo o professor Ricardo Senes,
Diante de uma civilização extraterrestre avançada, as divisões nacionalistas da Terra pareceriam não apenas arbitrárias, mas potencialmente prejudiciais à nossa espécie como um todo. Direitos humanos e extraterrestres. Questão dos direitos de seres extraterrestres representa um desafio sem precedentes para nossos sistemas jurídicos e morais. Baseados fundamentalmente em conceitos antropocêntricos, os atuais marcos de direitos humanos precisariam ser drasticamente repensados para acomodar formas de vida radicalmente diferentes, potencialmente com consciência, sensibilidade e valores próprios. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, define direitos fundamentais com base em características intrinsecamente humanas. Juristas brasileiros como o professor Dalmo Dallari, da USP, propõem que conceitos como dignidade e direito à autodeterminação poderiam ser estendidos a seres extraterrestres com base na capacidade de sentir, racionalizar e exercer autonomia, independentemente de sua forma biológica ou origem. Direitos básicos, direito à vida, proibição de tortura e experimentação não consensual, aplicável a qualquer ser com capacidade de sentir dor ou sofrimento, independentemente de sua forma biológica. Direitos de presença, direito a zonas seguras, não interferência em habitats estabelecidos, proteção contra discriminação, respeito à integridade de comunidades extraterrestres em territórios terrestres, direitos interativos, acesso à comunicação, representação diplomática, direito à tradução e interpretação cultural. Garantias de que mal-entendidos culturais não resultem em conflitos. Direitos jurídicos, acesso a mecanismos de justiça, julgamento justo, compensação por danos. Criação de tribunais especiais com expertise em questões interespécies. Direitos de cidadania potencial. Reconhecimento de cidadania ou status legal especial. Participação limitada em processos decisórios que afetem suas comunidades na Terra. Tecnologia e transferência de conhecimento. A possibilidade de transferência tecnológica representa um dos aspectos mais transformadores da diplomacia extraterrestre. Civilizações capazes de viagem interestelar necessariamente possuiriam conhecimentos científicos e tecnológicos muito além dos atuais patamares humanos, potencialmente oferecendo soluções para nossos mais prementes desafios. Existem diversos relatos de supostos acordos para desenvolvimento tecnológico conjunto entre governos terrestres e entidades extraterrestres. Embora careçam de confirmação oficial, estas narrativas frequentemente mencionam a base da Aeronáutica de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como um dos locais onde tais intercâmbios teriam ocorrido. Segundo o pesquisador A.J. Gevaert, documentos desclassificados da Força Aérea Brasileira contêm referências indiretas à cooperação técnica não convencional nesta instalação durante as décadas de 1970 e 1980. Entre os possíveis avanços tecnológicos resultantes de cooperação extraterrestre, os mais significativos seriam provavelmente nas áreas de energia, medicina e transporte. Físicos teóricos especulam que civilizações capazes de viagem interestelar dominariam fontes energéticas além da fusão nuclear, possivelmente utilizando energia do vácuo quântico ou manipulação gravitacional, tecnologias que revolucionariam completamente nossa matriz energética e eliminariam dependência de combustíveis fósseis. Energia avançada, sistemas de geração de energia limpa e praticamente ilimitada, possivelmente baseados em princípios físicos ainda não descobertos pela ciência terrestre, poderiam solucionar crises energéticas e climáticas simultaneamente. Biotecnologia, avanços em medicina regenerativa, cura de doenças consideradas incuráveis, extensão significativa da longevidade humana e aprimoramento das capacidades físicas e cognitivas através de intervenções genéticas precisas. Propulsão espacial, tecnologias de propulsão que permitiriam viagens interplanetárias em horas em vez de meses, potencialmente incluindo manipulação de campos gravitacionais ou dobras espaciais,
para aproximar efetivamente destinos distantes. Ciência cognitiva. Novos paradigmas sobre consciência e cognição, possivelmente incluindo interfaces diretas entre mentes e máquinas, comunicação telepática artificial e expansão de estados de consciência ainda inexplorados pela neurociência humana. Bases e colônias alienígenas na Terra e no sistema. Solar relatos sobre bases alienígenas secretas na Terra e em outros corpos do Sistema Solar persistem há décadas, variando desde testemunhos de militares aposentados até declarações controversas de figuras governamentais. Embora a maioria dessas alegações careça de evidências substantivas, o volume e a consistência de certos relatos têm intrigado pesquisadores. Entre os locais na Terra mais frequentemente associados a supostas bases extraterrestres, destacam-se regiões remotas como a Antártida, o deserto de Atacama, no Chile, e diversas áreas submarinas. No Brasil, a Serra do Roncador, na região centro-oeste, é frequentemente mencionada em relatos ufológicos como local de atividade alienígena persistente, com comunidades locais relatando avistamentos regulares desde a década de 1950. Em relação a Marte, as declarações do ex-chefe de segurança espacial israelense Haim Eshed, em 2020, reacenderam especulações sobre bases alienígenas no planeta vermelho, com suposta cooperação humana. Eshed alegou que cientistas americanos e extraterrestres trabalham conjuntamente em instalações subterrâneas marcianas. Embora estas afirmações pareçam extraordinárias, alguns pesquisadores apontam anomalias em imagens de Marte enviadas por sondas como a Mars Reconnaissance Orbiter, que mostram estruturas geométricas de origem incerta, bases subterrâneas. Relatos recorrentes mencionam instalações profundamente enterradas sob montanhas ou desertos, acessíveis apenas por sistemas de transporte avançados. Engenheiros geológicos observam que tais estruturas ofereceriam proteção natural contra detecção e eventos climáticos extremos, além de estabilidade térmica. Instalações submarinas. Ufólogos brasileiros documentaram numerosos avistamentos de objetos entrando e saindo do oceano, particularmente na costa de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Oceanógrafos confirmam que as profundezas oceânicas representariam locais ideais para bases secretas, devido à dificuldade de acesso e monitoramento. Bases na Lua. Análises de imagens lunares por astrônomos independentes apontam para anomalias na cratera Tycho e outras regiões, incluindo estruturas aparentemente artificiais e luzes inexplicadas. Astronautas da missão Apollo relataram terem observado fenômenos incomuns durante suas missões. Presença em Marte. Além das alegações de Eshed, numerosas imagens de Marte contêm anomalias que alguns interpretam como vestígios de estruturas artificiais. Geólogos planetários alertam para o fenômeno de pareidolia, mas admitem que certas formações permanecem difíceis de explicar por processos naturais conhecidos. A influência da diplomacia extraterrestre na ciência. Impacto do contato com civilizações extraterrestres sobre o empreendimento científico seria profundo e multifacetado, potencialmente transformando não apenas o conteúdo da ciência, mas também seus métodos e estrutura institucional. Esta influência já se manifesta mesmo antes de confirmação oficial de contato, através do surgimento de novas áreas de pesquisa interdisciplinar dedicadas a preparar a humanidade para esta possibilidade. A astrobiologia, disciplina que estuda a origem, evolução e distribuição da vida no universo, representa um exemplo perfeito desta tendência. Praticamente inexistente como campo formal há apenas 3 décadas, hoje conta com departamentos dedicados em universidades brasileiras, como a USP e o UFRJ, além de financiamento significativo de agências como a FAPESP e CNPq. Sua abordagem inerentemente interdisciplinar, combinando astronomia, biologia, química e geologia, exemplifica como o contato alienígena impulsiona a dissolução de fronteiras tradicionais entre disciplinas. A xenolinguística, estudo teórico de linguagens não humanas, emergiu, inicialmente na ficção científica,
mas gradualmente ganhou legitimidade acadêmica. No Brasil, pesquisadores como a doutora Marina Soares, da UFMG, exploram modelos computacionais para a decodificação de possíveis padrões comunicativos extraterrestres, baseando-se em princípios de teoria da informação e linguística comparativa. Este trabalho, embora especulativo, estabelece fundamentos metodológicos para futuros esforços de comunicação interespecífica, comunicação cultural e artística com civilizações alienígenas, a arte e a cultura, como expressões universais da experiência consciente, podem representar pontes comunicativas mais eficazes que a linguagem formal em um eventual contato extraterrestre. Diversos pesquisadores e instituições culturais brasileiras têm explorado ativamente o potencial da comunicação artística como ferramenta diplomática interestelar. A música, em particular, tem sido proposta como uma linguagem potencialmente universal. O físico e músico brasileiro José Menezes, da USP, argumenta que estruturas matemáticas fundamentais, como harmonia, ritmo e progressões tonais, poderiam ser reconhecíveis para qualquer ser capaz de perceber padrões acústicos, independentemente de sua biologia específica. Seu laboratório desenvolve composições baseadas em princípios matemáticos universais, especificamente concebidas para comunicação extraterrestre. Música como linguagem universal, estruturas matemáticas musicais como razões harmônicas, sequências de Fibonacci e fractais sonoros poderiam servir como ponte comunicativa inicial. O projeto Cantata Cósmica da OSESP desenvolve peças experimentais baseadas em constantes físicas universais. Comunicação, visual, padrões visuais matemáticos, representações de fenômenos físicos e geometria poderiam transcender diferenças perceptivas. A Bienal de São Paulo incluiu em 2022 uma sessão especial de arte transespécie, explorando estéticas potencialmente compreensíveis além da humanidade. Movimento e dança, expressões corporais e padrões de movimento podem comunicar emoções e conceitos abstratos sem linguagem verbal. O grupo Corpo de Belo Horizonte desenvolve coreografias inspiradas em movimentos astronômicos, como potencial linguagem universal. Narrativas, visuais, sequências de imagens contando histórias simples poderiam estabelecer bases para comunicação mais complexa. O Festival de Cinema de Brasília inaugurou categoria de narrativas cósmicas para obras que exploram linguagens visuais transespécies. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, inaugurou em 2019 o Laboratório de Comunicação Cósmica, um espaço experimental dedicado a explorar como formas artísticas poderiam facilitar interações significativas com inteligências não humanas. Este laboratório reúne artistas, cientistas e antropólogos em projetos interdisciplinares que desafiam pressupostos antropocêntricos sobre comunicação estética. Projetos culturais interplanetários têm sido concebidos não apenas como exercícios teóricos, mas como propostas concretas para a implementação futura. O Manifesto para uma Diplomacia Cultural Cósmica, assinado por importantes instituições culturais brasileiras em 2021, propõe a criação de um corpo diplomático especializado composto por artistas, músicos e criadores culturais, complementando abordagens científicas e políticas tradicionais para contato extraterrestre. Protocolos para o primeiro contato oficial. Estabelecer protocolos eficazes para um primeiro contato oficial com inteligências extraterrestres representa um desafio sem precedentes para organizações internacionais e governos. Diante da magnitude e implicações de tal evento, diversas entidades têm desenvolvido diretrizes preliminares, embora nenhuma tenha sido universalmente adotada. As Nações Unidas, através do Escritório para Assuntos do Espaço Exterior, o NOOSA, elaborou em 1989 o Protocolo de Declaração de Princípios concernentes às atividades após a detecção de inteligência extraterrestre. Este documento, embora não tenha status de tratado internacional vinculante, estabelece princípios básicos como verificação independente antes de anúncios públicos,
compartilhamento global de informações e abstinência de respostas unilaterais sem consenso internacional. Detecção inicial, verificação científica rigorosa por múltiplas instituições independentes antes de qualquer anúncio. Notificação imediata ao secretário-geral da ONU e aos membros permanentes do Conselho de Segurança. Compartilhamento de informações, estabelecimento de rede segura de comunicação entre governos, agências espaciais e observatórios astronômicos. Criação de equipe internacional multidisciplinar para análise de dados. Comunicação pública, anúncio coordenado por autoridades científicas e governamentais. Transparência máxima compatível com segurança nacional. Combate ativo à desinformação. E teorias conspiratórias extremas. Resposta: coordenada formação de corpo diplomático internacional representativo. Desenvolvimento de estratégias de comunicação baseadas em princípios científicos. Proibição de respostas unilaterais sem consenso global. O Brasil tem contribuído significativamente para o desenvolvimento destes protocolos internacionais. Em 2015, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, COBAI, publicou o Manual de Procedimentos para Contato Extraterrestre, documento que propõe a criação de uma força-tarefa multidisciplinar permanente, que poderia ser rapidamente mobilizada em caso de detecção confirmada. Este grupo incluiria não apenas cientistas e militares, mas também linguistas, antropólogos, psicólogos e especialistas em comunicação de crise. Para orientar tais esforços, exemplos históricos de contatos diplomáticos terrestres entre civilizações previamente isoladas têm sido extensivamente estudados. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro analisou detalhadamente os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas das Américas, identificando erros críticos que resultaram em desastres humanitários e propondo abordagens alternativas baseadas em respeito mútuo e cautela. Similarmente, historiadores estudam o contato entre o Japão isolacionista do período Edo e os navios ocidentais, como modelo potencialmente útil de interação gradual e controlada. Interrompendo rapidinho. Se essa história está te prendendo, imagine o que ainda vem pela frente. Aproveita agora, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para continuar recebendo conteúdos que desafiam o que você pensa sobre o universo. Voltamos já com mais segredos que podem mudar tudo. Medo, ceticismo e teorias conspiratórias. A reação pública a contatos alienígenas revela respostas psicológicas e sociais que variam do medo ao ceticismo extremo. Estas respostas representam forças sociais que influenciariam qualquer processo diplomático extraterrestre. No Brasil, pesquisas do Instituto Datafolha mostram que 52% dos brasileiros acreditam em vida inteligente extraterrestre, mas apenas 24% consideram provável o contato secreto entre governos e alienígenas. Isso ilustra a tensão entre abertura cósmica e desconfiança institucional. A doutora Ana Maria Carvalho, da PUC-Rio, identifica 3 tipos de medo: existencial, perda da centralidade humana; físico, invasão; e sociocultural, colapso de sistemas. Seus estudos mostram que pessoas religiosas manifestam mais medo existencial, enquanto conservadores expressam maior preocupação com ameaças físicas. Teoria da ocultação. Governamental propõe que governos, especialmente o americano, possuem conhecimento sobre civilizações alienígenas e tecnologia avançada. Esta narrativa ganhou força no Brasil após a desclassificação de documentos militares sobre OVNIs em 2009, revelando investigações oficiais sobre fenômenos inexplicados. Teoria da infiltração alienígena. Sugere que extraterrestres já vivem entre humanos, disfarçados ou como híbridos. No Brasil, esta narrativa frequentemente associa figuras políticas controversas a entidades extraterrestres. Psicólogos identificam isto como manifestação de ansiedades sobre influência estrangeira e perda de soberania. Teoria da manipulação. Revolutiva propõe que alienígenas manipulam a evolução humana desde o princípio,
por intervenção genética ou influência cultural. Esta narrativa ressoa em comunidades espiritualistas brasileiras, como o Vale do Amanhecer, que integra contatos extraterrestres em suas práticas espirituais. Teoria do falso contato. Perspectiva cética, que sugere que governos poderiam simular contato alienígena para justificar gastos militares ou implementar controle social. Reflete desconfiança institucional, particularmente significativa no contexto brasileiro pós-ditadura. O papel da mídia e do entretenimento, a mídia e o entretenimento, desempenham um papel fundamental na formação da percepção pública sobre contato extraterrestre, frequentemente ultrapassando a influência de comunicações oficiais ou publicações científicas. No Brasil, a cobertura midiática sobre o tema evoluiu significativamente nas últimas décadas, refletindo mudanças tanto na percepção social quanto nas práticas jornalísticas. Jornais e revistas de grande circulação, como Folha de São Paulo, O Globo e Veja regularmente publicam matérias sobre descobertas astronômicas relevantes para a busca de vida extraterrestre, geralmente adotando tom cautelosamente otimista quanto à possibilidade de vida microscópica em outros planetas, mas mais cético em relação a contatos com civilizações avançadas. Análise de conteúdo conduzida pela Faculdade Casper Libero revela mudança gradual no enquadramento, de tratamento primariamente humorístico ou sensacionalista nas décadas de 1980-90 para abordagens mais nuançadas e científicas nos anos recentes. Documentários brasileiros sobre o tema têm conquistado crescente reconhecimento e audiência. Produções como Arquivo Extraterrestre, History Channel Brasil, e OVNIs Investigação Oficial, Globo News, apresentam abordagens jornalísticas mais rigorosas que no passado, entrevistando cientistas, militares reformados e testemunhas, em formato que busca equilíbrio entre ceticismo metodológico e abertura a fenômenos inexplicados. O documentário independente Luzes na Amazônia, 2019, sobre a onda de avistamentos na Operação Prato, em 1977, conquistou prêmios internacionais por sua abordagem investigativa aprofundada, ET. O Extraterrestre, 1982, clássico de Spielberg, que humanizou extraterrestres e criou o paradigma do alienígena amigável. Sua influência cultural no Brasil foi imensa, tornando-se referência primária para crianças dos anos 80-90 sobre contato extraterrestre benevolente. A Chegada, 2016, representação sofisticada de contato alienígena focada em desafios linguísticos e perceputais. Teve forte impacto no Brasil, onde universidades usam o filme em cursos de linguística e filosofia da ciência como modelo conceitual para a comunicação interespécies. Do branco sai, preto fica, 2014. Ficção científica brasileira, que utiliza metáfora de contato extraterrestre para explorar questões raciais e sociais. Expandiu o imaginário nacional sobre encontros alienígenas, incorporando perspectivas periféricas e afro-brasileiras. A diplomacia extraterrestre na era digital, a revolução digital, transformou fundamentalmente como a humanidade poderia detectar, interpretar e responder a potenciais comunicações extraterrestres. Inteligência artificial, computação quântica, processamento massivo de dados e redes globais instantâneas criam novas possibilidades e desafios para a diplomacia interestelar na era contemporânea. A aplicação de inteligência artificial para a decodificação de possíveis sinais extraterrestres representa um dos avanços mais promissores neste campo. Algoritmos de aprendizado profundo, desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, já demonstraram capacidade de identificar padrões extremamente sutis em sinais de rádio aparentemente aleatórios, superando significativamente capacidades humanas. Estas IAs são treinadas com diversos tipos de sinais naturais e artificiais, permitindo-lhes potencialmente distinguir emissões cósmicas naturais de comunicações inteligentes. Detecção aprimorada. Inteligência artificial analisa continuamente vastos volumes de dados astronômicos,
identificando anomalias e padrões imperceptíveis a métodos tradicionais. Redes neurais especializadas processam sinais em múltiplas frequências simultaneamente. Decodificação. Avançada algoritmos de processamento de linguagem natural adaptados para identificar possíveis estruturas linguísticas em sinais desconhecidos. Modelos de tradução quântica exploram múltiplas interpretações simultaneamente. Comunicação. Otimizados sistemas de compressão quântica permitem transmissão de mensagens complexas com mínimo de energia. Protocolos autoadaptativos ajustam continuamente parâmetros de comunicação baseados em feedback. Coordenação global redes de pesquisa. Interconectadas compartilham dados e análises em tempo real. Sistemas de alerta precoce notificam cientistas e autoridades sobre detecções potenciais instantaneamente. Proteção de dados, criptografia quântica, protege comunicações sensíveis relacionadas a contato extraterrestre. Protocolos de segurança. Especializados previnem interceptação ou manipulação de sinais. Experiências pessoais e testemunhos relatos pessoais de encontros e abduções extraterrestres constituem um corpo vasto e controverso de testemunhos que, independentemente de sua interpretação final, representam um fenômeno psicológico e sociológico significativo. No Brasil, estes relatos possuem características culturais específicas que refletem a diversidade do país e sua relação única com o inexplicável. A Operação Prato, ocorrida na Amazônia em 1977, gerou centenas de testemunhos documentados pela Força Aérea Brasileira. Moradores da Ilha de Colares, no Pará, relataram avistamentos noturnos de objetos voadores que emitiam raios de luz sobre pessoas, deixando marcas circulares na pele e causando fraqueza e tontura. O capitão Uirangê Holanda, comandante da operação militar que investigou os incidentes, posteriormente confirmou em entrevistas que sua equipe documentou extensivamente os fenômenos, incluindo filmagens e fotografias de objetos aéreos não identificados. O caso Varginha, ocorrido em 1996 na cidade mineira de mesmo nome, tornou-se um dos mais famosos relatos de contato extraterrestre do país. Várias testemunhas independentes, incluindo 3 jovens, militares e um médico, relataram o avistamento e captura de seres humanoides de pele marrom avermelhada, grandes olhos vermelhos e protuberâncias na cabeça. A pesquisadora Clauder Covo documentou mais de 30 depoimentos relacionados ao caso, enquanto autoridades militares mantiveram posição oficial de que os relatos resultaram de confusão com um andarilho mentalmente perturbado. O futuro da diplomacia intergaláctica. Ao contemplar o futuro da diplomacia intergaláctica, nos próximos 50 anos, emergem cenários fascinantes que combinam desenvolvimentos tecnológicos previsíveis, tendências sociais em evolução e possibilidades especulativas, informadas. Este horizonte temporal representa um período particularmente significativo, pois coincide com os planos de expansão humana para além da órbita terrestre baixa, potencialmente estabelecendo nossa espécie como verdadeiramente multiplanetária. 2035 expansão significativa da busca por bioassinaturas em exoplanetas próximos. Potencial detecção de indicadores atmosféricos de vida microbiana. Estabelecimento de protocolos internacionais formalizados para resposta a sinais extraterrestres confirmados. 2035 possível. Primeiro contato confirmado via sinais eletromagnéticos de civilização próxima. 10-20 anos-luz. Desenvolvimento de infraestrutura lunar permanente, incluindo radiotelescópios na face oculta. Criação da Agência Terrestre para Relações Extraplanetárias. 2055 início de comunicações bidirecionais limitadas pela latência interestelar. Primeiras missões humanas a Marte, com objetivos parcialmente diplomáticos. Desenvolvimento de IA avançada especializada em linguística extraterrestre. E 55.
2065 estabelecimento de primeiros acordos formais com civilizações próximas. Desenvolvimento de princípios jurídicos interestelares. Potencial primeira visita física de representantes não humanos ao sistema solar. 1065, 2075 estabelecimento de embaixadas permanentes, físicas ou virtuais, entre Terra e civilizações próximas. Início de intercâmbios culturais e científicos regulares. Primeiras missões humanas, interestelares, com propósitos diplomáticos. A expansão humana para além do sistema solar, embora ainda distante das capacidades tecnológicas atuais, representa um horizonte plausível para o final deste século. O físico brasileiro Dr. Fernando Santoro, do Observatório Nacional, projeta que avanços em propulsão de fusão nuclear ou velas de antimatéria poderiam viabilizar sondas interestelares, atingindo 10–15% da velocidade da luz nas próximas décadas. Tais capacidades permitiriam alcançar as estrelas mais próximas em 30–40 anos, estabelecendo potencialmente os primeiros outposts humanos além do sistema solar. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Educação e preparação da humanidade. A preparação educacional para potencial contato extraterrestre exige abordagens inovadoras que transcendem disciplinas tradicionais. No Brasil, iniciativas pioneiras têm integrado estes temas em currículos formais e programas de conscientização pública. A Universidade de Brasília, UNB, estabeleceu em 2018 a primeira disciplina de Astrobiologia e Implicações Filosóficas, oferecida como eletiva interdisciplinar. Desenvolvida pelos professores Paulo Eduardo de Oliveira e Silvia Figueiredo, aborda desde fundamentos científicos até questões filosóficas, sociais e diplomáticas relacionadas ao potencial contato, alfabetização cósmica, básica, fundamentos de astronomia e astrobiologia implementados em escolas através de programas como Céu na Escola e Astronomia para Todos, Educação Científica Avançada, cursos universitários em SETI, Astrobiologia e Comunicação Interestelar, laboratórios dedicados em instituições como USP, Unicamp e INPE, preparação sociocultural, programas explorando implicações sociais, religiosas e filosóficas do contato, incluindo perspectivas indígenas e tradições culturais brasileiras. Desenvolvimento profissional especializado, formação em diplomacia cósmica para linguistas, antropólogos, psicólogos e cientistas. Programas interdisciplinares de pós-graduação em universidades federais. Conscientização pública abrangente. Programas de mídia, exposições, campanhas informativas e plataformas digitais para informar o público. Combate à desinformação através de comunicação científica de qualidade. Aspectos legais da diplomacia extraterrestre, o arcabouço jurídico para potenciais relações diplomáticas com civilizações extraterrestres permanece fundamentalmente incompleto, representando uma das áreas mais desafiadoras e fascinantes do direito internacional contemporâneo. Esta lacuna legal torna-se cada vez mais problemática à medida que avanços em exploração espacial e busca por vida inteligente aumentam a possibilidade de contato. Os tratados internacionais e legislação espacial existentes foram desenvolvidos primariamente para regular atividades humanas no espaço, não para estabelecer parâmetros de interação com entidades não terrestres. O Tratado do Espaço Exterior de 1967, principal instrumento legal internacional sobre atividades espaciais, foi ratificado pelo Brasil em 1969 e estabelece princípios fundamentais como não apropriação nacional de corpos celestes e proibição de armas de destruição em massa no espaço, mas não aborda explicitamente cenários de contato extraterrestre. Principais lacunas no direito espacial. Os tratados existentes foram concebidos durante a Guerra Fria, enfocando competição entre potências terrestres,
Juristas brasileiros como a doutora Tania Bettencourt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificam áreas críticas não contempladas: ausência de definição legal para entidade extraterrestre inteligente e seu status jurídico, falta de protocolos juridicamente vinculantes para primeiro, contato e indefinição sobre quem possui autoridade legal para representar a Terra, em negociações inexistência, de mecanismos para reconhecimento de soberania ou territorialidade extraterrestre, ausência de estrutura para validação e implementação de acordos interespécies, iniciativas recentes de regulamentação. Alguns desenvolvimentos prometedores buscam preencher estas lacunas, com participação significativa de juristas brasileiros. Protocolo de Lisboa, 2018. Documento não vinculante, estabelecendo diretrizes éticas para a comunicação extraterrestre, Resolução 438 do COPUOS-ONU, 2020. Reconhece necessidade de desenvolver estrutura legal para potencial contato Declaração de Princípios de São José, 2019. Estabelece bases para possível direito interestelar, Grupo de Trabalho Jurídico da IAA. Desenvolvimento de modelos para CIO. Tratados interespécies, proposta brasileira de Convenção Quadro para Relações Extraterrestres, em desenvolvimento desde 2021. O Brasil tem contribuído significativamente para estes debates jurídicos através de sua delegação permanente no Comitê das Nações Unidas para Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS. Em 2021, o diplomata brasileiro Marcos Pinta Gama apresentou documento de trabalho intitulado Bases Jurídicas para a Comunicação com Inteligências Não Terrestres, propondo princípios para reconhecimento mútuo de soberania, não interferência e resolução pacífica de disputas potenciais. Segurança e defesa em um contexto interplanetário AS. Considerações de segurança e defesa em um contexto de contato extraterrestre representam uma dimensão crítica e delicada da diplomacia intergaláctica. Embora a probabilidade de confronto bélico com civilizações capazes de viagem interestelar seja considerada baixa por muitos especialistas, argumentando que sociedades tecnologicamente avançadas necessariamente teriam superado tendências autodestrutivas. A prudência exige preparação para múltiplos cenários. O Brasil, com sua tradição constitucional de uso pacífico da tecnologia nuclear e sua histórica defesa da não militarização do espaço, tem adotado posição distintiva nestes debates, enfatizando abordagens cooperativas e defensivas. O Ministério da Defesa brasileiro, através da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, CCISE, desenvolveu em 2018 o documento estratégico Segurança Cósmica, Perspectivas Brasileiras, que analisa implicações de segurança de potencial contato extraterrestre sem recorrer à retórica militarista. Este documento delineia a abordagem brasileira de defesa não provocativa, princípio que enfatiza capacidades defensivas robustas sem demonstrações de força que poderiam ser interpretadas como ameaçadoras por entidades extraterrestres. O general Carlos Augusto Fecuri Cidrião, um dos principais arquitetos desta doutrina, explica que, em cenário de assimetria tecnológica extrema, estratégias convencionais de dissuasão seriam ineficazes. Nossa abordagem enfoca transparência, previsibilidade e estabelecimento de claros protocolos de não agressão. Ética e moralidade na interação com alienígenas. Ética das interações com seres extraterrestres representa um dos desafios filosóficos mais profundos que a humanidade poderá enfrentar. Nossa estrutura moral atual, desenvolvida exclusivamente no contexto de relações entre humanos e, em menor grau, com outras espécies terrestres, pode revelar-se fundamentalmente inadequada para orientar interações com inteligências radicalmente diferentes. O respeito às diferenças e diversidade biológica constitui princípio fundamental para qualquer arcabouço ético interespécies. Filósofos brasileiros como a doutora Marilena Chauí, da USP, argumentam pela necessidade de desenvolver uma ética da alteridade radical,
que transcenda pressupostos antropocêntricos. Precisamos reconhecer que nossos conceitos de personalidade, consciência e direitos são historicamente contingentes e biologicamente situados, explica Chauí. O encontro com mentes verdadeiramente alienígenas nos forçaria a expandir radicalmente nossos círculos morais. Princípio da dignidade. Transespécies reconhecimento fundamental do valor intrínseco de toda entidade autoconsciente, independentemente de sua forma biológica, química ou energética. Implica na proibição de instrumentalização ou tratamento meramente utilitário de seres alienígenas, ética do consentimento, informado desenvolvimento de protocolos rigorosos para assegurar compreensão e consentimento autênticos em todas as interações significativas, especialmente aquelas envolvendo compartilhamento de conhecimento, material biológico ou recursos, justiça, interespécies estruturas para distribuição equitativa de benefícios e encargos resultantes de relações interespécies, reconhecendo e compensando potenciais assimetrias de poder, conhecimento ou recursos. Não interferência, ecológica proteção da integridade de biosferas nativas e respeito aos processos evolutivos naturais. Exige avaliação rigorosa de riscos antes de qualquer intercâmbio biológico ou intervenção em ecossistemas alienígenas. Pluralismo, moral, cósmico, reconhecimento da potencial legitimidade de múltiplos sistemas morais desenvolvidos em contextos evolutivos e culturais distintos, enquanto se busca identificar princípios éticos verdadeiramente universais. O papel da espiritualidade e filosofia ou possível contato com civilizações extraterrestres evoca questões profundas sobre o lugar da humanidade no cosmos, desafiando pressupostos fundamentais de nossas tradições filosóficas e espirituais. No Brasil, com sua rica diversidade religiosa e filosófica, estas reflexões adquirem características particulares, entrelaçando perspectivas indígenas, africanas, cristãs e contemporâneas em diálogo fascinante sobre o significado cósmico da existência. As reflexões sobre o lugar da humanidade no cosmos têm longa história no pensamento brasileiro. O jesuíta Antônio Vieira, no século XVII, já especulava sobre a possibilidade de outros mundos habitados em seu História do Futuro, enquanto intelectuais contemporâneos como Frei Beto desenvolvem teologia cósmica que busca reconciliar tradições religiosas com possibilidade de múltiplas criações divinas. O teólogo Leonardo Boff argumenta que um universo onde somos a única espécie inteligente seria um desperdício cósmico inconsistente com a abundância criativa que observamos em todos os níveis da natureza. Perspectivas das tradições. Indígenas brasileiras, cosmologias dos povos originários como Guarani, Yanomami e Kayapó, tradicionalmente reconhecem múltiplos níveis de realidade habitados por diversos seres inteligentes. O pajé Davi Copenaua Yanomami observa que, para nós, o cosmos sempre foi povoado por muitos tipos de pessoas, algumas visíveis, outras invisíveis para olhos comuns. A ideia de seres de outros mundos não nos surpreende. Nossos ancestrais sempre mantiveram relações com diferentes categorias de seres. Abordagens das religiões, de matriz africana. Educação e preparação da humanidade. Preparação educacional para potencial contato extraterrestre exige abordagens inovadoras que transcendem disciplinas tradicionais. No Brasil, iniciativas pioneiras têm integrado estes temas em currículos formais e programas de conscientização pública. A Universidade de Brasília, UNB, estabeleceu em 2018 a primeira disciplina de Astrobiologia e Implicações Filosóficas, oferecida como eletiva interdisciplinar. Desenvolvida pelos professores Paulo Eduardo de Oliveira e Silvia Figueiredo, aborda desde fundamentos científicos até questões filosóficas, sociais e diplomáticas relacionadas ao potencial contato. Alfabetização cósmica, básica fundamentos. De astronomia e astrobiologia, implementados em escolas através de programas como Céu na Escola e Astronomia para Todos, educação científica avançada, cursos universitários em SET, astrobiologia
e comunicação interestelar. Laboratórios dedicados em instituições como USP, Unicamp e INPE. Preparação sociocultural programas, explorando implicações sociais, religiosas e filosóficas do contato, incluindo perspectivas indígenas e tradições culturais brasileiras. Desenvolvimento. Profissional especializado formação em diplomacia cósmica para linguistas, antropólogos, psicólogos e cientistas. Programas interdisciplinares de pós-graduação em universidades federais. Conscientização pública, abrangente programas de mídia, exposições, campanhas informativas e plataformas digitais para informar o público. Combate à desinformação, através de comunicação científica de qualidade. Aspectos legais da diplomacia extraterrestre. Arcabouço jurídico para potenciais relações diplomáticas com civilizações extraterrestres permanece fundamentalmente incompleto, representando uma das áreas mais desafiadoras e fascinantes do direito internacional contemporâneo. Esta lacuna legal torna-se cada vez mais problemática, à medida que avanços em exploração espacial e busca por vida inteligente aumentam a possibilidade de contato. Os tratados internacionais e legislação espacial existentes foram desenvolvidos primariamente para regular atividades humanas no espaço, não para estabelecer parâmetros de interação com entidades não terrestres. O Tratado do Espaço Exterior de 1967, principal instrumento legal internacional sobre atividades espaciais, foi ratificado pelo Brasil em 1969 e estabelece princípios fundamentais como não apropriação nacional de corpos celestes e proibição de armas de destruição em massa no espaço, mas não aborda explicitamente cenários de contato extraterrestre. Principais lacunas no direito espacial. Atual, os tratados existentes foram concebidos durante a Guerra Fria, enfocando competição entre potências terrestres. Juristas brasileiros como a doutora Tânia Bettencourt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificam áreas críticas não contempladas, ausência de definição legal para entidade extraterrestre inteligente e seu status jurídico, falta de protocolos juridicamente vinculantes para primeiro. Contato em definição, sobre quem possui autoridade legal para representar a Terra, em negociações inexistência de mecanismos para reconhecimento de soberania ou territorialidade extraterrestre, ausência de estrutura para validação e implementação de acordos interespécies e iniciativas recentes de regulamentação. Alguns desenvolvimentos prometedores buscam preencher estas lacunas, com participação significativa de juristas brasileiros. Protocolo de Lisboa, 2018. Documento não vinculante estabelecendo diretrizes éticas para a comunicação extraterrestre, Resolução 438 do Corpus ONU, 2020. Reconhece necessidade de desenvolver estrutura legal para potencial contato. Declaração de Princípios de São José, 2019. Estabelece bases para possível direito interestelar, grupo de trabalho jurídico da IAA. Desenvolvimento de modelos para tratados interespécies, proposta brasileira de Convenção Quadro para Relações Extraterrestres, em desenvolvimento desde 2021. O Brasil tem contribuído significativamente para estes debates jurídicos através de sua delegação permanente no Comitê das Nações Unidas para Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS. Em 2021, o diplomata brasileiro Marcos Pinta Gama apresentou o documento de trabalho intitulado Bases Jurídicas para a Comunicação com Inteligências Não Terrestres, propondo princípios para reconhecimento mútuo de soberania, não interferência e resolução pacífica de disputas potenciais, segurança e defesa em um contexto interplanetário. As considerações de segurança e defesa em um contexto de contato extraterrestre representam uma dimensão crítica e delicada da diplomacia intergaláctica. Embora a probabilidade de confronto bélico com civilizações capazes de viagem interestelar seja considerada baixa por muitos especialistas,
argumentando que sociedades tecnologicamente avançadas necessariamente teriam superado tendências autodestrutivas. A prudência exige preparação para múltiplos cenários. O Brasil, com sua tradição constitucional de uso pacífico da tecnologia nuclear e sua histórica defesa da não militarização do espaço, tem adotado posição distintiva nestes debates, enfatizando abordagens cooperativas e defensivas. O Ministério da Defesa brasileiro, através da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais, CCIZ, desenvolveu em 2018 o documento estratégico Segurança Cósmica, Perspectivas Brasileiras, que analisa implicações de segurança de potencial contato extraterrestre sem recorrer à retórica militarista. Este documento delineia a abordagem brasileira de defesa não provocativa, princípio que enfatiza capacidades defensivas robustas sem demonstrações de força que poderiam ser interpretadas como ameaçadoras por entidades extraterrestres. O general Carlos Augusto Fecuri Cidrião, um dos principais arquitetos desta doutrina, explica que, em cenário de assimetria tecnológica extrema, estratégias convencionais de dissuasão seriam ineficazes. Nossa abordagem enfoca transparência, previsibilidade e estabelecimento de claros protocolos de não agressão, ética e moralidade na interação com alienígenas. A ética das interações com seres extraterrestres representa um dos desafios filosóficos mais profundos que a humanidade poderá enfrentar. Nossa estrutura moral atual, desenvolvida exclusivamente no contexto de relações entre humanos e, em menor grau, com outras espécies terrestres, pode revelar-se fundamentalmente inadequada para orientar interações com inteligências radicalmente diferentes. O respeito às diferenças e diversidade biológica constitui princípio fundamental para qualquer arcabouço ético interespécies. Filósofos brasileiros como a doutora Marilena Chauí da USP argumentam pela necessidade de desenvolver uma ética da alteridade radical que transcenda pressupostos antropocêntricos. Precisamos reconhecer que nossos conceitos de personalidade, consciência e direitos são historicamente contingentes e biologicamente situados, explica Chauí. O encontro com mentes verdadeiramente alienígenas nos forçaria a expandir radicalmente nossos círculos morais. Princípio da dignidade. Transespécies, reconhecimento fundamental do valor intrínseco de toda entidade autoconsciente, independentemente de sua forma biológica, química ou energética. Implica na proibição de instrumentalização ou tratamento meramente utilitário de seres alienígenas, ética do consentimento. Informado desenvolvimento de protocolos rigorosos para assegurar compreensão e consentimento autênticos em todas as interações significativas, especialmente aquelas envolvendo compartilhamento de conhecimento, material biológico ou recursos. Justiça. Interespécies e estruturas para distribuição equitativa de benefícios e encargos resultantes de relações interespécies, reconhecendo e compensando potenciais assimetrias de poder, conhecimento ou recursos. Não interferência. Ecológica proteção da integridade de biosferas nativas e respeito aos processos evolutivos naturais. Exige avaliação rigorosa de riscos antes de qualquer intercâmbio biológico ou intervenção em ecossistemas alienígenas. Pluralismo, moral, cósmico reconhecimento da potencial legitimidade de múltiplos sistemas morais desenvolvidos em contextos evolutivos e culturais distintos, enquanto se busca identificar princípios éticos verdadeiramente universais. O papel da espiritualidade e filosofia, o possível contato com civilizações extraterrestres, evoca questões profundas sobre o lugar da humanidade no cosmos, desafiando pressupostos fundamentais de nossas tradições filosóficas e espirituais. No Brasil, com sua rica diversidade religiosa e filosófica, estas reflexões adquirem características particulares, entrelaçando perspectivas indígenas, africanas, cristãs e contemporâneas em diálogo fascinante sobre o significado cósmico da existência. As reflexões sobre o lugar da humanidade no cosmos têm longa história no pensamento brasileiro.
O jesuíta Antônio Vieira, no século XVII, já especulava sobre a possibilidade de outros mundos habitados em seu História do Futuro, enquanto intelectuais contemporâneos como Frei Beto desenvolvem teologia cósmica, que busca reconciliar tradições religiosas com possibilidade de múltiplas criações divinas. O teólogo Leonardo Boff argumenta que um universo onde somos a única espécie inteligente seria um desperdício cósmico inconsistente com a abundância criativa que observamos em todos os níveis da natureza. Perspectivas das tradições. Indígenas brasileiras, cosmologias dos povos originários como Guarani, Yanomami e Kayapó tradicionalmente reconhecem múltiplos níveis de realidade habitados por diversos seres inteligentes. O pajé Davi Copenaua Yanomami observa que, para nós, o cosmos sempre foi povoado por muitos tipos de pessoas, algumas visíveis, outras invisíveis para olhos comuns. A ideia de seres de outros mundos não nos surpreende. Nossos ancestrais sempre mantiveram relações com diferentes categorias de seres. Abordagens das religiões de matriz africana. Tradições como Candomblé e Umbanda incorporam conceitos de pluralidade cósmica em suas cosmologias. Mãe Estela de Oxóssi, importante Yalorixá baiana, afirmou que os orixás representam forças cósmicas universais que transcendem a Terra. A compreensão de que o axé, força vital, permeia todo o universo, nos prepara para reconhecer manifestações de consciência em formas completamente diferentes da nossa. Perspectivas cristãs. Brasileiras teólogos como o cardeal Dom Cláudio Umes têm proposto interpretações inclusivas, argumentando que a encarnação de Cristo representa princípio cósmico de comunhão divina com toda a criação consciente, não apenas com humanidade terrestre. O movimento de teologia da libertação, particularmente influente na América Latina, enfatiza a solidariedade cósmica que transcenderia fronteiras planetárias, lições aprendidas e erros cometidos, análise crítica de supostos contatos passados, com inteligências extraterrestres, sejam eles autenticamente alienígenas ou fenômenos erroneamente interpretados, oferece valiosas lições para futuros encontros. Esta reflexão meticulosa sobre sucessos e fracassos permite identificar padrões recorrentes e desenvolver melhores práticas para potenciais interações futuras. No contexto brasileiro, o caso da Operação Prato, 1977, representa estudo de caso particularmente instrutivo. A resposta militar inicial a avistamentos na região amazônica de Colares foi caracterizada por sigilo excessivo e falta de coordenação com autoridades civis, gerando ansiedade pública significativa e proliferação de teorias conspiratórias. Análises subsequentes por especialistas em gestão de crise, como o Dr. Paulo Renato Silva, da Universidade Federal do Pará, identificaram que a exclusão de líderes comunitários locais e especialistas científicos independentes do processo investigativo comprometeu tanto a qualidade dos dados coletados quanto a confiança pública nos resultados oficiais. Principais erros identificados: análise de casos controversos como Varginha, 1996, Operação Prato, 1977, e incidentes internacionais como Roswell, 1947, revela padrões recorrentes de falhas procedimentais e conceituais que comprometeram gestão eficaz dos eventos. Lições derivadas: desenvolvimento de princípios corretivos, baseados na identificação de abordagens alternativas, que poderiam ter produzido resultados mais satisfatórios em termos científicos, sociais e diplomáticos. Protocolos aprimorados. Criação de diretrizes operacionais específicas, incorporando estas lições, com ênfase em transparência calibrada, coordenação multidisciplinar e flexibilidade adaptativa diante de fenômenos potencialmente sem precedentes. Simulações e testes, implementação de exercícios regulares baseados em cenários para avaliar a eficácia dos novos protocolos, identificar vulnerabilidades persistentes e promover melhorias contínuas na preparação para potenciais contatos futuros. O caso Varginha, 1996,
oferece outro conjunto valioso de lições. A aparente falta de coordenação entre diferentes instituições governamentais, incluindo o Hospital Municipal, Polícia Militar e Exército, resultou em narrativas contraditórias que minaram credibilidade oficial e criaram vácuo informacional rapidamente preenchido por especulações. O professor Marco Antônio Rodrigues, da Escola Superior de Guerra, observa que a ausência de protocolos claros para fenômenos anômalos resultou em improvisação institucional, com diferentes órgãos seguindo procedimentos incompatíveis e por vezes contraproducentes. Conclusão: rumo a uma diplomacia cósmica consciente. Ao concluirmos nossa exploração sobre os segredos da diplomacia extraterrestre, torna-se evidente que estamos no limiar de uma potencial transformação sem precedentes na história humana. O estabelecimento de relações diplomáticas com civilizações alienígenas, seja iminente ou ainda distante, representa tanto desafio extraordinário quanto oportunidade incomparável para redefinir nossa posição no cosmos e amadurecer como espécie. A necessidade de união e sabedoria global emerge como imperativo fundamental para qualquer cenário de contato significativo. Como observamos ao longo deste documento, abordagens fragmentadas, competitivas ou exclusivamente nacionalistas seriam profundamente inadequadas para a interação com civilizações potencialmente milhares ou milhões de anos mais avançadas que a nossa. O embaixador brasileiro Celso Amorim resume esta perspectiva. O contato extraterrestre transcenderia completamente nossas divisões geopolíticas tradicionais. Naquele momento, não seríamos primariamente brasileiros, americanos ou chineses. Seríamos representantes da humanidade, com responsabilidade compartilhada pelo futuro de nossa espécie. Reconhecimento da realidade. Atual necessidade de abordar o tema do contato extraterrestre com seriedade científica e maturidade institucional, superando tanto o ridículo quanto o sensacionalismo que frequentemente cercam o assunto. Implementação de pesquisa rigorosa e documentação sistemática de fenômenos inexplicados. Preparação multidimensional, desenvolvimento simultâneo de capacidades científicas, diplomáticas, legais, culturais e psicológicas para potencial contato. Criação de estruturas institucionais flexíveis e protocolos adaptativos que possam responder eficazmente a cenários imprevistos. Implementação coordenada e estabelecimento de mecanismos globais inclusivos para a governança de assuntos extraterrestres, garantindo representação equitativa de diversas nações, culturas e perspectivas. Desenvolvimento de sistemas de resposta rápida, combinados com processos deliberativos para decisões de longo prazo. Transformação, evolutiva utilização da diplomacia extraterrestre como catalisador para a evolução societal mais ampla, promovendo maior cooperação global, sustentabilidade ecológica, avanço científico ético e expansão de nossa compreensão sobre consciência e lugar no universo.